Olá, amigos e amigas do Tamer 360. Estamos recebendo hoje no nosso programa o professor Marcelo Coutinho, que é coordenador do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, consultor de comunicação e já passou por grandes corporações. O Marcelo é um cara muito eclético, ele fala de comunicação, mas fala também de cenário, comportamento das empresas, comportamento do consumidor, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar com ele no nosso programa. Marcelo, olha, muito obrigado aí pela sua presença no nosso programa hoje. E eu não posso começar a conversar com você sem falar desse momento que a gente está vivendo. Alguns acham que a economia está começando a dar sinais de recuperação, outros acham que não. Alguns estão indefinidos, não sabem se a pandemia até onde ela vai. Na sua avaliação, em que estágio que a gente está desse momento da evolução, da saída da crise e de uma eventual retomada econômica? Bom, também primeiro queria começar agradecendo o convite, um prazer e um super desafio, né? Acho que se a primeira pergunta é essa, vai ser complicado, mas enfim. Tamer, eu vou te dizer sinceramente o que eu tenho dito em diversos outros eventos que eu tenho participado, que é assim, eu não sei e ninguém sabe, né? Porque assim, nós estamos vendo uma situação inédita na história e, no caso, já começando a tentar encaminhar um pouco as minhas dúvidas sobre a tua pergunta. Primeiro, nós temos um fenômeno que é a própria pandemia. A última vez que a gente teve uma situação similar foi em 1918, 1919, com a gripe espanhola, e o mundo era bem diferente, né? Em segundo lugar, e já entrando no cerne da tua questão, nós estamos vendo uma situação inédita também por conta da resposta dos bancos centrais, das autoridades governamentais a essa crise. Quer dizer, a escala de injeção monetária é algo, assim, deixa no ridículo mesmo o que foi feito na crise bancária de 2008, 2009. Né? Então, na verdade, o que eu tenho dito assim, a gente precisa desassociar o fenômeno monetário que a gente verifica nos mercados financeiros. Por quê? Porque diante da injeção absurda de recursos e da baixa taxa de juros que a gente já vinha vivendo, todos os preços relativos dos ativos financeiros ficaram desalinhados. E eu acho que a evidência que você encontra isso é no mercado acionário hoje. Aí a gente olha para a economia real. E eu acho que na economia real, nós ainda não estamos vivendo o momento mais desafiador, que é saber se as grandes empresas terão caixa. Ou seja, nós vamos entrar em uma crise de dívida, de falências de empresas, porque isso tem um duplo impacto. Não só no emprego, que é importante, mas isso tem um segundo impacto na cadeia produtiva de todas as empresas e na própria circulação dentro do sistema financeiro. Eu lembro que em 2008, 2009, a gente falava muito de uma coisa chamada empossamento de liquidez. Não sei se você lembra disso, que é o seguinte, os bancos tinham dinheiro, mas eles não queriam emprestar para ninguém, porque ninguém sabia se a empresa estava bem, ia quebrar ou não. Então, surgiram as famosas poças de liquidez. Eu não descarto que se a gente tiver um fenômeno de quebradeiras de grandes empresas, a gente possa ver esse fenômeno de novo. Existirá liquidez, mas o dinheiro não circula. Eu não tenho a resposta para isso e, sinceramente, acho que ninguém tem. Agora, Marcelo, mas eu acho que é um pouco cedo ainda para a gente falar que o pior já passou. Eu espero que o pior já tenha passado. Mas eu acho que a gente ainda precisa de mais alguns meses para falar, não, realmente, de fato, já atravessamos o pior. Para nem citar a questão da emergência biológica, porque eu não sou médico. Tudo que eu posso te dizer é o que eu escuto de médicos que eu reputo dignos de serem ouvidos. E o que todos esses médicos dizem é que, primeiro, se a gente tiver uma vacina num prazo aí, uma vacina operacional num prazo aí de 6 a 12 meses, já vai ser um feito sem paralelo na história da ciência. E tem um segundo desafio, que é, se a gente conseguir esse feito sem paralelo na história da ciência, vai ser produzir e distribuir essa vacina para uma porção expressiva de pessoas. Então, por isso que eu te digo, nesse momento, nós estamos literalmente debaixo de uma dupla neblina, né? A neblina econômico-financeira e a neblina biológica. Então, mas um ponto que você comentou
que eu acho que talvez até tenha sido um aprendizado de 2008, foi a rápida ação dos bancos centrais, né? Quer dizer, em 2008, quando a coisa surgiu, todo mundo menosprezou e deu no que deu. E ali foi uma crise bancária, uma crise financeira muito aguda, né? A quantidade de dinheiro que foi colocado é significativa. Tudo bem que tem um limite que o Estado pode assumir o risco, mas eu não acho que isso mitiga um pouco essa eventual quebradeira. A gente tem visto recentemente, acho que foi a Avianca, a Latam entrando em concordada, a Avianca, tem empresas que vão sofrer. Mas você não acha que a presença do Estado vai gerar uma conta, está muito mais bem articulada do que foi em 2008? Não, está muito mais bem articulado que foi em 2008. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, né? Mesmo em 2008, a resposta foi muito rápida também, né? Porque a gente não pode esquecer uma coisa que a gente sempre leva, essas coincidências da história, né? O Ben Bernanke, que era o presidente do Banco Central Americano em 2008, tinha feito o doutorado dele sobre a ineficiência da resposta do Banco Central Americano à crise de 29, né? E parece que essa é uma lição. Enfim, você sabe melhor que eu que hoje tem um debate enorme sobre o impacto da política monetária, etc. Não é minha área de especialização, é um debate que eu acompanho como curioso, né? Mas me parece que mesmo esse auxílio todo governamental e financeiro, porque também tem uma coisa também, né? O Marco Maciel tinha uma frase genial, né? O problema com as consequências é que elas vêm depois. Já é alguma coisa do gênero, né? E a questão é, vamos supor, no caso de uma quebradeira de uma grande empresa, muito grande, aquelas too big to fail, o Estado entra e encampa. Se você é um Banco Central Europeu, se você é um governo da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, é uma coisa, né? Outra coisa são os governos latino-americanos. Então, realmente, eu acho que não tem resposta também. Eu acho que, assim, o que me espanta um pouco é que hoje, 4 meses já que nós estamos praticamente, pelo menos em quarentena, né? Ou deveríamos estar, né? O cenário continua tão incerto quanto há 4 meses atrás. Então, assim, o que me espanta é por quanto tempo nós vamos conviver com essa dose de incerteza. É isso que eu não sei especificar muito bem, né? Mas, enfim, como eu te falei, eu sou um curioso na área de economia e eu, enfim, tenho me debatido um pouco esses temas, mas eu tenho prestado muito mais atenção no lado do consumo, que talvez seja o que interessa mais as nossas marcas, né? Do ponto de vista do consumo, o que a gente também tem, que a gente não pode desprezar, é um fenômeno da ajuda governamental que, claro, pessoas de classe média vão falar, R$600 por mês é ínfimo. Só que só isso, só esta ajuda de R$600 por mês já faz a massa de renda brasileira ser maior do que ela era no mesmo período do ano passado. A gente tem uma ideia do quão desigual e miserável é o país, né? E é claro, esses R$600 não estão sendo utilizados na poupança, eles estão entrando na conta corrente por uma porta e saindo na outra para o consumo. Então, é mais uma questão, quer dizer, por quanto tempo a gente consegue manter esses problemas, né? E aí, olhando para frente, a interrogação que vem depois disso é ok, mas e aí, qual vai ser o limite da resistência social ou da capacidade que a sociedade tem de conseguir contornando essas situações ou convivendo com essas situações? A gente não sabe dizer. Então, mas, Marcelo, acho que assim, outro dia eu vi um dado interessante que mostrava que a massa salarial total antes do Covid, não estamos falando de 218 bi, caiu para perto de 200 bi, com a injeção de quase 30, 35 bi, com esse ajuste, levou essa massa de renda, né, para 230, 200. Então, dinheiro tem no sistema, né? Mas você tem o medo, né? Quer dizer, as pessoas estão com medo de consumir, com medo de adoecer, com medo do futuro, né? Quer dizer, então a gente vai, até outro dia eu fui ao escritório. Tamer, qual que é o maior capital? Qual que é o maior capital de qualquer negócio? Qual que é o maior capital de um banco? As pessoas. A confiança. Sim. A confiança vai embora, as pessoas vão embora, o dinheiro vai embora. Pergunte para o Lehman Brothers. O Lehman Brothers estava lá há 100 anos. Perdeu a confiança, em 2 semanas foram embora 108 bilhões de dólares. Então, acho que essa é a grande questão. Quer dizer, quando se recupera, na minha leitura, assim, tem que estar muito atrelada à questão da vacina, né? Como você disse, a gente atende aqui na agência uma empresa que é a Thermo Fisher,
e fala, vai demorar, porque uma coisa é você ter a vacina, a outra coisa é você produzir a vacina em escala, e a terceira coisa é você distribuir essa vacina, né? Então, para essa pandemia aí, aparentemente não vai vir a vacina vem para a próxima, né? Porque essa pandemia dura mais 6 meses e vamos viver uma outra, né? Um outro tipo de vírus. Mas essa questão não sei, Tamer, a gripe espanhola de 1918 tem um livro espetacular que eu li sobre ela, chamado Pale Rider, The Spanish Flu, a gripe espanhola de 1918 e como ela mudou o mundo. Em 1918, nós não tivemos uma gripe espanhola, nós tivemos 3 ondas da gripe espanhola. E a onda mais mortífera não foi a primeira, que veio, se eu não me engano, no final de 1918, meados de 1918. Foi a segunda, que veio na primavera do hemisfério norte de 1919. Então, enfim, mas são coisas biológicas. Eu sou especialista na área de comunicação, então não tenho Agora, também muito... Deixa eu puxar um pouco para a comunicação, Marcelo. As companhias, quer dizer, como é que elas sob a ótica de comunicação, tá? O que você tem orientado as empresas? Qual é o caminho que as empresas têm que adotar? Porque está todo mundo em home office, está todo mundo com autoestima baixa, né? Dificuldades em vender, em gerar um negócio. O que você tem sentido nesse mundo corporativo? Você está falando da comunicação interna ou da externa? Acho que são duas vertentes bem diferentes. Manter o time motivado aqui de um lado, com os valores preservados, e do outro lado, se comunicar com a sociedade. Qual é o caminho? A gente tem visto muita empresa errar, né? Nos processos. O que você acha? Como é que você vê esse momento de desafio mesmo, né? Olha, Tamer, eu acho que assim, primeiro, do ponto de vista da comunicação interna, o que a gente tem visto, e eu tenho, inclusive, por estar numa instituição, né? Você imagina, uma instituição de ensino como a GV, nós tivemos que fazer eu tinha uma meta de ter um determinado número de cursos e carga horária online, e que em 2028 a gente chegava aí a 75% online. Nós mudamos para 100% online em 2 semanas, certo? Então, eu acho que isso é comum em todas as empresas, né? Então, assim, o que eu observo do ponto de vista interno é assim, primeiro, tem que ter a necessidade de comunicação dos gestores com a equipe foi enormemente ampliada. E hoje, se você é um gestor e você não está passando pelo menos 50% do seu tempo se comunicando com a tua equipe, é importante. Por quê? Porque as pessoas estão muito fragilizadas, né, Tamer? Eu também tenho conversado com muita gente, ex-alunos, eu coordeno um curso de educação executiva na GV, então eu tenho muitos alunos também, CEOs de empresas, etc., né? E a gente sente, conversando com as pessoas, um pouco essa coisa assim da incerteza, da desconfiança, né? E é claro, isso atrapalha muito, principalmente quando você está falando de um trabalho que precisa ser executado em equipe. Então, acho que hoje o principal desafio é como manter viva a cultura da empresa, os valores da empresa, etc. e tal, de uma maneira que a gente não está acostumado a fazer, né? E aí está todo mundo descobrindo. E para você descobrir isso, você tem que enfiar a cara. Erra, acerta, mas, enfim, eu acho que tem que se comunicar muito em 2 níveis. E aí eu falo para os gestores. Num nível de comunicação com a equipe, ou seja, reuniões ampliadas via Zoom, talvez 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou que seja, depende da tua frequência de negócio, mas também individualmente. Quer dizer, o gestor precisa reservar um tempo toda semana, todo dia, precisa reservar um tempo para ter 2, 3 contatos individuais. Claro, eu sei que tem questões de porte de equipe, eu não estou falando todo mundo, mas enfim, pelo menos de algumas figuras chaves em termos da comunicação interna, né? Individual, bate-papo mesmo, sabe? Senta ali e fala, cara, abre aí, vamos pegar uma cerveja, final do dia, trocar uma ideia por aqui, etc e tal. Porque eu vejo, e aí eu acho que principalmente, eu acho que quem está numa situação muito difícil são as jovens mães e os jovens pais. Mais ainda jovens mães do que os jovens pais, por tudo que a gente sabe da situação, né? Da histórica, quer dizer, já havia um desequilíbrio histórico entre os papéis de homens e mulheres. Mas o que acontece hoje é o seguinte, esses jovens profissionais que estavam no momento de ascensão de carreira, de investir muito na carreira, se eles eram bem-sucedidos, eles terceirizavam muita coisa da tarefa doméstica, seja para uma empregada, para uma babá e para a própria escola, para o professor, etc. e tal.
e agora caiu tudo no colo deles e caiu de uma forma. Eu conversava com um aluno meu outro dia que é CEO de uma grande empresa no Brasil. E ele tem 2 filhos pequenos. E ele falou, Coutinho, meu problema é o seguinte, cara, meus filhos são muito pequenos para ficarem sozinhos assistindo aula online. Eles estão se alfabetizando. A minha mulher também é executiva. Só que dia sim, dia não, quer dizer, né, um dia ele, outro dia a mulher, tem que parar o que está fazendo e ficar assistindo a aula dos filhos uma manhã inteira. Né? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que você só tem na conversa, sabe, ali, olho no olho, você tomando uma cerveja aí do teu lado, eu aqui do meu lado. No caso, estou tomando água, tá, gente? Estou em horário de expediente, mas enfim. Né? E batendo esse papo. Então, eu acho que do ponto de vista da comunicação interna é isso. Do ponto de vista da comunicação externa, eu acho que tem 2 momentos. Teve um primeiro momento, e a gente viu isso muito nas redes sociais, eu não vou falar marcas aqui, porque a gente sabe como é, mas a gente viu o fuzuê que se criou quando determinadas empresas foram à internet, ou determinados donos de empresas foram às redes sociais defender o seu negócio. No momento em que a gente tinha que estar defendendo a sensação de coletividade. Não era a hora de falar do teu business, do teu produto, do teu serviço. Né? Era a hora de falar para o consumidor, nós estamos aqui. Nossa marca está aqui junto com você. Não era a hora de falar de o quão bacana você era. Era a hora de perguntar o que eu posso te ajudar. Olha, veja essa dica, veja isso e tal. E a gente viu que os empresários, as empresas que saíram fazendo o contrário, levaram porrada e cacetada de todo lado. Isso foi um momento lá atrás. Hoje, nesse período todo, o que aconteceu? Acho que a gente teve um episódio muito importante, que foi o seguinte. A Covid não causou um acirramento das tensões sociais, mas ela meio que expôs uma situação que a gente já vinha identificando na economia moderna há pelo menos 20 anos, que era um aumento brutal da concentração de renda e das desigualdades dentro das sociedades. E aí a coisa de um gatilho, um trigger. E esse trigger foi o episódio com o George Floyd nos Estados Unidos. Né? Então, isso foi a gota d'água que estourou a represa, né? De uma série de insatisfações com o funcionamento, com a maneira pela qual o sistema econômico ocidental, né, vinha distribuindo os frutos do seu crescimento nos últimos 20 ou 30 anos. Ou seja, esse era um fenômeno que a gente já via lá de trás dos anos 90. Mas ele vinha se agravando. E eu acho que a Covid coloca, e aí a morte do Floyd coloca tudo isso em questão, e isso explode com uma força que talvez surpreende quem não estava ligado. Mas para quem já vinha um pouco acompanhando isso, era evidente que a pressão vinha se acumulando. Né? A pressão que a gente chama por 3 letrinhas, você sabe isso muito melhor que eu, ESG. Né? Quer dizer, responsabilidade ambiental, social, de governança, etc. e tal. Então, eu acho que a Covid ela cria um terreno propício para que um trigger, que infelizmente foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos, né, ela dispare uma verdadeira avalanche, né, que está atingindo as empresas dos mais diversos setores. E aí, é claro, empresas que de alguma forma já vinham se posicionando bem em relação a esse assunto, estão ali conseguindo segurar a onda, embora elas ainda levem porrada. Me chamou muito a atenção um problema que nós tivemos aqui em São Paulo há umas 2 ou 3 semanas atrás, de uma executiva de uma grande empresa comprometida com a causa da mulher, etc. e tal, que tinha na sua casa, mantinha uma trabalhadora em situação análoga da escravidão. Né? E eu fui, por curiosidade, à rede social daquela empresa no dia que isso foi denunciado. As pessoas chamavam a empresa na chincha. A executiva foi demitida. Né? E aí, vocês falam tudo isso e vocês mantêm uma pessoa com essa atitude, etc. Então, o que acontece? Você vê que mesmo empresas que já vinham tomando esse cuidado estão muito vulneráveis. Quando você pega empresas que tinham isso aí no radar, do tipo, isso aí é coisa de mimimi, é coisa de não sei o quê, esses caras, eles estão numa vulnerabilidade, não estou dizendo que vai acontecer com eles, mas eles se colocaram numa posição de vulnerabilidade que basta um nadinha
para essa tromba d'água despencar em cima da cabeça deles, com consequências sérias sobre os negócios. Nós estamos vendo toda a discussão sobre o que está a imagem do Brasil lá fora por conta da questão da Amazônia. Enfim, agora eu gostaria que você, como especialista de comunicação, me dissesse como é que a gente reage a tudo isso. Então, mas eu acho que é um pouco isso que você está colocando, quer dizer, que é um fenômeno que ele vem com esse universo 360, com a sociedade comandando os processos, né? E às vezes as empresas não acordam para isso. A gente alerta muito. E às vezes quer fazer uma ação que tem um fruto comercial, que tem um objetivo comercial, no momento em que ele tem que ser solidário com a sociedade, né? A gente vê muito essa questão. E isso que você colocou, às vezes eu fico muito preocupado. Estou preocupado com o meu fornecedor, com o meu cliente, não estou preocupado com o meu time, né? O olhar para dentro, é uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso universo, né? Olha para o teu time, né? O teu time hoje é a razão do teu business acontecer e gerar, né? Então, esse ponto é um ponto que a gente tem discutido bastante com os clientes, falando, olha, hoje a sua comunicação não se dá só com um pequeno universo. E você tem que ter o seu propósito e, efetivamente, praticar o que você está falando, né? O caso que você está colocando do executivo é um exemplo desse. E teve o exemplo daquela outra moça também que distratou, ela foi abordada, ela distratou o fiscal e ela acabou sendo demitida Isso. também. Quer dizer, então, situações como essa se tornam cada vez mais recorrentes, né? Então, e aí você vê a coisa da importância do alinhamento com a equipe, porque isso quer dizer, é uma questão que ganhou uma dimensão externa, talvez por um problema de alinhamento interno, né? E que eu tenho um vago palpite, eu tenho alguns amigos que são terapeutas, etc e tal, e eles me dizem que eles nunca têm trabalhado tanto. Um falou para mim, ele falou, Marcelo, se essa situação persistir, a onda que nós vamos enfrentar de problema, de confusão mental, etc e tal, é uma coisa inaudita, porque assim, as pessoas estão, muita gente operando no limite, em termos do grupo familiar, da coesão social, etc, etc. Então, isso é uma coisa assim, que a gente aqui na agência, a gente tem alguns jovens nessa categoria que você falou, com filhos pequenos. Eu tenho falado muito com eles, né? Porque realmente o nível de estresse emocional que eles estão vivendo, com a criança de 3 anos, 4 anos, que não pode sair, a mulher que trabalha, gera um desequilíbrio efetivo, tá? Assim, não há cenário de volta efetivo. Você vou voltar agora em agosto? Não sabemos quando iremos voltar, né? Pode ser que a gente só volte o ano que vem, né? E a gente tem que conviver com isso, e por melhor que seja, por mais eficiente que seja essa tecnologia que nos permite fazer essa entrevista, eu acho que o contato humano faz falta, é importante, tá? E as pessoas estão menosprezando, estão olhando só o lado financeiro. Financeiramente, produtividade, eu consigo ser mais produtivo, mas tem um lado de equilíbrio emocional que eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho que é bem preocupante essa situação. Eu acho que tem um lado de equilíbrio emocional e tem um lado de equilíbrio emocional e tem um lado de energia mesmo. Eu li um texto muito interessante, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que dizia assim: você quer saber como um surdo-mudo se sente trabalhando numa empresa e tendo que acompanhar a reunião o dia inteiro? Passa o dia no Zoom. Aí eu fui ler esse texto, que eu achei muito interessante. O que ele dizia é o seguinte, Tamer, na nossa comunicação face a face, nós fomos desenvolvendo uma série de atalhos cognitivos emocionais que a gente sabe interpretar uma mudança de tom de voz, a gente sabe interpretar uma maneira de olhar, e a gente interpreta isso sem esforço consciente. Nesse meio que nós estamos aqui, é tudo novo. Então, às vezes, nós temos que interpretar nós temos que fazer esforço para interpretar uma piada, o som muda, a iluminação muda. Então, esse meio também desafia a nossa capacidade de atenção, e daí o paralelo com a coisa do surdo-mudo, né? O surdo-mudo, numa empresa, enfim, nunca tinha parado para pensar isso, lamentavelmente, mas assim, o nível de atenção de você prestar atenção nos menores detalhes, etc., é exaustiva. Por isso que a pessoa que encarava 8, 10 horas trabalhando numa empresa, depois de 5, 6 horas de uma sessão de Zoom ou de alguma outra software de videoconferência, nós estamos lavados na pedra. Isso a gente sente muito no dia a dia.
Agora, deixa eu mudar um pouco o assunto. Você foi da Agência Estado, eu trabalho há 30 anos com comunicação, né? Cara, e essa comunicação, e essa cobertura politizada, né? Quer dizer, eu não sei como é que você vê isso, a cobertura... Eu questiono muito essa questão do... Eu não vou entrar em questão política, tá? De se é a favor ou contra Bolsonaro, se é a favor ou contra Lula. Para onde a gente está caminhando nessa cobertura? Como é que você vê isso? Quero ver a tua opinião e depois eu falo a minha. Bom, também, o jeito errado de responder essa questão seria eu virar para você que nem o Fernando Henrique virou para o Boris Casoy, não lembro em que ano, e falou: a gente não tinha combinado isso antes do debate, certo? Acho que foi 85, né? Alguma coisa assim, mas enfim. Olha, Tamer, eu tenho acompanhado essa questão, independente, eu tenho acompanhado essa questão muito mais do seguinte... Vou facilitar para você. Fake news, né? Vis-à-vis a cobertura de imprensa, esse universo que a gente está vivendo de informações contraditórias, formação de opinião de um lado ou de outro. Isso pode ser nesse contexto, não precisa ser só de imprensa, vai? Na verdade, assim, também é excelente a observação, porque aí você me dá um gancho para o seguinte. Em 1600 ou 1700 e pouco, o rei Charles II da Inglaterra editou um decreto condenando à prisão quem espalhasse fake news sobre a corte nos cafés londrinos. Depois eu te mando esse material, até que é muito interessante. Sabia. Um decreto de 1700 e pouco, a primeira vez, né, que se editou, que se aparece o termo fake news, em 1700 e pouco. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, na verdade, o que a gente está assistindo nos últimos 20 anos foi a emergência de um sistema de comunicação que, por ser novo, ainda não foi regulado. Não foi regulado nem pelo Estado e nem pelo aparato econômico, digamos assim. Então, o que acontece? É um sistema de comunicação que as nossas corporações privadas não sabem trabalhar e as nossas corporações públicas também não sabem trabalhar. E por muito do que a gente vê por aí nas redes sociais, nós também não sabemos trabalhar como pessoas, porque, de repente, todos nós nos tornamos pessoas públicas. Todos nós nos tornamos pessoas públicas. Então, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo uma redefinição do conceito de esfera pública. Não vou teorizar aqui, isto é, para aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que neste momento, a mídia também se vê completamente aturdida. Porque a mídia, os veículos de comunicação, que eram o quarto poder, né? Não vamos esquecer disso, era o quarto poder. Não é? Quer dizer, era, de certa forma, um poder que dialogava com o executivo, com o legislativo. Derrubaram o Fernando Collor. Ajudaram Exatamente. Exatamente. Né? A gente vê a ascensão agora de uma outra forma de poder que é dominada por um conjunto de conhecimento tecnológico, conhecimento dos algoritmos, que nós, profissionais de comunicação tradicionais, não dominamos, não conhecemos. Isso abre oportunidade para algo que não é novo na história, que são diversas tentativas de manipulação, que a gente vê. Eu gosto de falar que o primeiro Photoshop da história foi aquela foto que o Stalin mandou apagar o Trotsky, daquele comício do Lenin, é uma foto famosa também e tal. Né? Nós tivemos aqui no Brasil uma foto que o Getúlio Vargas mandou editar para parecer que o Luiz Carlos Prestes estava segurando o microfone para ele, uma coisa assim e tal. Então, assim, na verdade, Tamer, eu acho que não é um fenômeno inédito. Tá? Ele é uma repetição do que a gente já viu anteriormente. Isso dito, como a imprensa tradicional tem se saído? Né? E quando eu digo imprensa tradicional, eu falo aqui a mídia clássica, digamos assim. Né? As empresas da mídia clássica, que já estavam aí antes das redes sociais digitais. Né? E eu acho que, passado um primeiro momento que a gente poderia descrever de choque e terror, né? Que foi aqui, ali no segunda metade da década passada, quando a receita publicitária que sustentava toda essa indústria simplesmente foi pelo ralo, porque não tem outra definição, foi pelo ralo. Né? Passado esse momento de choque e terror, essa indústria começou a perceber que ela era importante, sim, e que ainda tem espaço para ela. Talvez não o espaço que ela tinha antes,
mas que ainda tem espaço para ela. E a gente vê a importância disso hoje, quer dizer, passado um primeiro momento de confusão total, a gente vê que os veículos da mídia tradicional continuam sendo procurados e talvez até mais procurados nesse momento de desorientação absoluta. Isso num cenário macro. Eu, por uma série de motivos que você imagina quais são, vou me abster de fazer considerações sobre o cenário micro brasileiro, ok? Mas você, a visão que você tem, quer dizer, eu não sei se você concorda, eu acho que a mídia ela ganhou importância em função dessa... Porque você falou, a fake news não é novo, mas fake news nunca foi usado de maneira tão agressiva e tão forte na formação da opinião pública, né? Pelos canais sociais. Hoje você cria, você vou atacar o Marcelo Coutinho. Aí eu começo a criar uma série de matérias contra o Marcelo Coutinho, multiplico isso com robôs, e você vai ser acuado. Quer dizer, isso teoricamente, quer dizer, a mídia tradicional está preservada desse aspecto. Ela tem uma outra briga, Tamer, ela tem existem uma outros briga jeitos maior. que às vezes existem outros jeitos que são muito interessantes também. Eu não posso entrar em maiores detalhes por conta de algumas minhas atividades que eu estou debaixo de NDAs, mas você às vezes consegue fazer muita coisa sem usar robô, conhecendo como funcionam esses algoritmos, né? Por exemplo, como é que você tira uma má notícia da primeira página do Google? É possível fazer isso sem usar robô e sem usar advogado também, mas eu não posso contar o truque aqui, certo? Né? Isso que a gente quer saber, Marcelo. Né? Mas, enfim, eu acho que, na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte, são as novas tools of the trade, como dizem os americanos. Né? Quer dizer, assim como quando o rádio surgiu, né? Teve toda aquela coisa que agora vai acabar o jornal. A gente vê o seguinte, dificilmente uma nova forma de mídia ela acaba com outra. Elas vão se recombinando. Né? Então, eu acho que nós estamos assistindo hoje um pouco desse processo de recombinação. Claro que a pandemia, a tecnologia e a polarização política centrifugaram esse processo. Nós estamos dando uma centrífuga hoje, rodando a 1.000.000 por hora, as empresas de mídia. Né? Mas eu não acho que isso necessariamente é assim, é o fim, etc. Agora, também esqueça, eu acho que hoje não tem mais isso, tá? Mas eu lembro, eu saí do Estadão, fui para os Estados Unidos montar uma empresa, na primeira bolha da internet. E fui para os Estados Unidos, montei uma empresa, nós levantamos um capital bastante razoável, na verdade uma pequena fortuna, e aí veio o Bin Laden. E aí a gente faliu. E aí eu voltei para o Brasil e escutei de um ex-chefe meu, infelizmente já falecido, uma grande figura, falou, eu sabia que esse negócio de internet era uma febre passageira. Então não é assim, não é que vai desaparecer, a gente vai voltar e esquece. Né? Não tem mais aquele mundo, entendeu? Mas isso não quer dizer também que você esteja condenado à morte. Marcelo, a gente já está chegando aqui no final da conversa. O que você acha que, em termos de recomendação hoje? Eu sei que é dificílimo falar, você falou que tem muita coisa acontecendo e tal, mas ali para as empresas hoje e do lado do consumidor, né? Quais são os caminhos que você sugere hoje para a gente tentar equacionar e passar por essa pandemia ou esse momento que a gente está vendo? Eu não acredito em novo normal, eu acredito em movimentos que estão acontecendo em andamento. E vai continuar mudando, as pessoas estão mudando. O que você acha que realmente fica? O que você acha que realmente é passageiro? Home office vai ficar, não vai ficar? Enfim, os hábitos de consumo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que na China, já após pandemia, os hábitos estão mudando, tá? Eles estão mais seletivos, não estão usando mais dinheiro físico, né? O que muda no futuro? O que a gente já pode apostar que vai ser uma mudança permanente do ponto de vista do consumo e do ponto de vista das empresas? Eu sei que é uma aposta, que é difícil, tá? Mas pelo teu feeling, o que isso veio para ficar, isso não. Isso aqui eu acho que vai ser passageiro mesmo. Tamer, qual é a força mais poderosa do comportamento humano? Vamos lá. Vamos lá, qual é a força mais poderosa do comportamento humano? Do comportamento? A sobrevivência. A gente quer o sobreviver. hábito.
Não. Às vezes você tem um hábito que você sabe que vai te matar. Pensa no cigarro, mas você Eu continua. paro. Tá. É o hábito. O hábito é a força mais poderosa do comportamento humano. Mudar hábitos e quebrar a inércia do hábito não vão ser 90 dias que vão quebrar a inércia do hábito, tá? Não vão ser 90 dias que vão quebrar a inércia do hábito. Eles podem ser um hiato no hábito, mas eles não vão quebrar a inércia do hábito. Então, feita essa observação, claro que a pandemia acelerou algumas coisas. Então, como eu te disse, a gente lá olhava e falava, bom, talvez em 2026, 2028, a gente esteja aí com 75% da carga sendo ensinada online. Agora nós estamos em 100%. Mas também não é que nós vamos continuar em 100% para sempre. Né? Então, eu acho que assim, coisas que nitidamente a pandemia acelerou, na minha opinião, hoje. Primeiro, o mundo sem contato. Contactless world. Qual que é a ideia aqui? Né? É a seguinte, eu faço uma piada com a palavra troco. Ninguém mais quer troco, porque você também troca vírus no troco, entendeu? Né? Então, todo esse mundo de pagamento sem contato, manufatura sem contato humano, né? Manufatura sem contato humano, delivery com pouco contato humano, tudo isso eu acho que veio para ficar, não nos níveis que a gente está vendo hoje, não é 80%, 100%, 70%. Mas vai cair do que nós estamos vendo hoje, mas vai ser muito mais do que era antes. Então, isso eu não tenho dúvida. Outra coisa que eu acho que veio para ficar é uma reflexão profunda, mas isso não se traduz necessariamente em uma mudança de hábito, sobre saúde no sentido lato, no sentido genérico. Né? Então, a questão da saúde, e aí engloba desde a minha saúde individual até a saúde pública, etc, etc, etc. Porque se há algo que os especialistas nos contam é o seguinte, gente, esta é a primeira de uma série de pandemias que virão. Mudança de consumo. Eu li muito no começo, há um tempo atrás, há um mês, até 2 meses atrás, muita gente falando, agora as pessoas vão estar mais solidárias, mais preocupadas umas com as outras, mais preocupadas com a sustentabilidade. Tamer, faz uns 20 ou 30 anos que eu discuto esse assunto, cara. Não existe preocupação com sustentabilidade que resista a um bom desconto. Né? Você fala, puta, esse cara é um... eu sei que o cara produz, mas, meu, tá 50% do preço, velho, eu vou levar, cara, me desculpa. Né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa das mudanças em nível individual. Outra coisa são as mudanças sistêmicas. E aí eu vejo algumas mudanças mais profundas, talvez até. Uma é na nossa maneira de pensar toda a relação com o escritório de trabalho, né? Com o ambiente de trabalho, com o local de trabalho. Isso, efetivamente, eu acho que vai mudar. Não estou dizendo que vai ser 100% home office, mas eu também acho que nós não vamos ter mais 95% da empresa trabalhando 100% no escritório 100% do tempo. Tá? Então, acho que aí nós temos algumas coisas e tal. O que abre uma discussão interessantíssima. Eu fico olhando muito, eu estava conversando outro dia com um gestor de RH de uma grande empresa. Os caras de RH, eles têm 2, 3 anos malucos pela frente. Porque todo o sistema de pontuação de RH, de atribuição de score de RH, isso vai ter que ser repensado de cima a baixo, mensuração de produtividade, contribuição para a equipe, etc. E tal. Isso vai ser maluquíssimo. Né? E eu acho que tem uma outra questão também aí do ponto de vista empresarial, e aí eu volto, talvez alguns clientes teus estão preocupados com supply chain, que isso será uma coisa muito importante sim, embora não diga respeito à comunicação. Eu acho que aquela ideia que a gente tinha, né, do ponto de vista da produção empresarial, a gente tinha uma ideia que era o seguinte, Lean é legal, eficiência acima de tudo. Redundância era uma coisa que sempre aparecia como um gasto a ser cortado, um desperdício. Essa ideia de redundância como desperdício, eu acho que morreu. Até porque a gente sabia que essa ideia da eficiência na minha cadeia produtiva
passava em boa parte pela utilização das cadeias produtivas do Sudeste Asiático. E isso tudo também está em questão, por quê? Porque a pandemia acirrou um conflito comercial, que na verdade é um conflito geopolítico latente. Então, acho que nós vamos assistir também, do ponto de vista da comunicação empresarial aí, muita discussão sobre eu tive que readequar minha cadeia de fornecimento, e isso implica em eu ter que mudar a maneira como o meu produto é apresentado, o preço do meu produto, o prazo que eu consegui atender o consumidor, etc. e tal. E eu, sinceramente, acho que isso vai ser fascinante ver isso nos próximos 3 ou 4 anos, mas vai ser uma trabalheira do cão. Você falou de conflito internacional, não posso... Eu ia encerrar, mas já que você tocou no assunto, temos eleições americanas vindo, né? Trump não é favorito, né? Pelo contrário, apesar que da outra vez a distância dele para Hillary era similar, né? O que acontece lá? Uma derrota do Trump muda-se esse cenário, esse nível de tensão global ou faz a coisa desandar? Eu sei que não é. Aí é bate-papo, aí é a opinião da gente que não é agora pega a cerveja, vou parar a água, está na hora da cerveja, né? Mas enfim. Para encerrar aqui, o papo, a gente desliga a câmera e continua conversando. Bom, primeiro a gente tem que reconhecer o seguinte: o sistema eleitoral americano é uma surpresa, porque o Al Gore venceu o Bush no voto popular e não levou. A Hillary venceu o Trump no voto popular e também não levou. Então é uma surpresa o sistema eleitoral americano, né? No caso de uma derrota do Trump, eu efetivamente não sei o que te dizer pela história, pelo histórico das relações dos partidos democratas com a China e com a América Latina, e particularmente o Brasil, que é o nosso caso, né? O que eu sei é que tem uma segunda questão aí, que eu acho a questão mais interessante, que é a questão da pessoa que o Biden vai escolher para ser o vice dele. Por quê? Porque o Biden é o último capítulo do Partido Democrata norte-americano da maneira que ele funcionou durante meio século. Isso é claro. Isso é claro, né? Então, assim, tanto, quer dizer, ok, o Biden, e mesmo que fosse a outra opção, que era, como é que é o nome daquele senador por Vermont? Eu adoro, o Bernie Sanders, né? Whatever, qualquer um dos dois é claramente a passagem da tocha para uma nova geração democrata, que a gente não sabe como é essa nova geração democrata. Quem é essa nova geração democrata? Nós aqui no Brasil não temos a menor ideia quem são esses caras. Eu não sei nem se nos Estados Unidos se tem essa ideia clara, né? Então, o que eu digo é o seguinte: independente do Trump ou do Biden ganhar, eu acho que os próximos 4 anos serão cruciais em termos da política interna americana influenciando o resto do mundo. Porque mesmo que o Biden ganhe, é uma transformação geracional que nós vamos ver. Quer dizer, depois do Biden, não vai vir alguém daquela geração que cresceu. Eu gosto de dizer sempre assim, o Partido Democrata americano, mesmo até o Obama, né, ele cresceu debaixo da sombra de uma figura chamada John Kennedy. Né? Você talvez se lembre da campanha do Clinton, a foto do Clinton criancinha, com Kennedy na escola, etc. e tal, não sei o que. É isso. Né? E um pouco aí, fazendo um exercício também, para uma pergunta que você não me fez, mas agora eu vou fazer porque eu me entusiasmei, né? Eu acho um pouco no Brasil também isso. Né? Eu acho que, enfim, tem toda uma discussão aí, qual será o cenário para 2022 e tal, mas eu te digo que de 2022 a 2026 o Brasil também terá que fazer a transição geracional da sua política. Seja debaixo do Bolsonaro, seja debaixo de um outro nome. Né? Mas eu vejo claramente emergir... É a mesma coisa da represa que eu tinha mencionado antes das empresas. Né? A pressão do outro lado da barragem está aumentando. E eu acho que não vai dar mais para segurar muito tempo, não. Você está no mudo, Tamer. Agora voltou. No Brasil, às vezes eu fico... A gente tem que encerrar aqui, que a Sônia já está mandando mensagem, tem que encerrar aqui a editora. Mas no Brasil, eu comparo o seguinte: a gente, de 89 para cá, mudou muito pouco, se você olhar no cenário. A eleição de Collor foi uma eleição contra o PT. A eleição de Bolsonaro
foi uma eleição anti-PT. E o cenário político, né, e os problemas, quer dizer, talvez efetuando a questão da inflação, efetuando a questão de hoje que nós temos uma reserva cambial que nos dá um certo socorro, os problemas acho que se agravaram, né? Mas, enfim, último comentário para amarrar esse fecho aqui com essa observação que eu te fiz. Você quer um comentário meu sobre isso? Fechar isso? É isso. Olha, Tamer, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente pega hoje e a gente vê os nomes circulando aí, etc e tal, né? São os mesmos nomes. São os mesmos nomes. Então, assim, você tem... É o que eu te falo. Eu acho que tem uma nova geração vindo aí e, assim, se segura isso aí, mas no máximo até 2026. Depois, né, a gente vai passar por esse mesmo momento. Então, procurando amarrar isso, né? Eu vejo um momento de transição política e social que, bem ou mal, começa a partir de 2021 nos Estados Unidos, porque se o Trump ganhar, a vitória dele também será contestadíssima. Quer dizer, as condições políticas serão muito, muito difíceis para ele no segundo mandato também. Então, acho que nesse período de tempo, de 2021 nos Estados Unidos até 2026 no Brasil, nós vamos ver uma transição simultânea nos sistemas políticos nos dois países. Isso é mais uma questão para a gente ficar de olho. E provavelmente isso vai acirrar a pressão sobre as empresas para elas se posicionarem, né? A política vai capturar uma série de temas sociais e, com isso, ela vai capturar também o posicionamento de comunicação de algumas empresas frente a esses problemas sociais. Bom, temos um cenário de desafio aí. Olha, Marcelo, eu queria agradecer aqui esse papo, foi super bom, super agradável. A gente conversou com o Marcelo Coutinho, que é o coordenador do mestrado profissional em administração da Fundação Getúlio Vargas. E vai ter muita live, vai ter muito evento que a gente vai estar junto pela frente. Marcelo, super obrigado, viu, amigo? Eu que agradeço, Tamer.